Como eu comentei aqui a princípio, o livro de Atos dos Apóstolos, ele trata da igreja primitiva e é um resumo da conversão de Paulo, apóstolo das epístolas, o homem que levou o evangelho até os gentis e com a sabedoria tremenda e terrível, Paulo anunciou com veemência a pessoa de Jesus Cristo e fez sinais e prodígios por intermédio do Espírito Santo, o qual foi outorgado a ele para poder pregar o evangelho. Mas entre os eventos que o apóstolo Paulo vivenciou e as suas viagens missionárias, Deus também permitiu que a igreja primitiva, a primeira igreja, passasse por alguns momentos afoitos de perseguição, de tribulação, e em meio a esse afoito, as perseguições de outrora e a tribulação, a igreja de Deus ela teve a oportunidade de vivenciar alguns milagres da parte de Deus. O versículo de número 1 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos está escrito assim: por aquele tempo, quando a Bíblia fala de tempo aqui, vai falar do pretérito perfeito naquela época, naquele período em que a igreja primitiva estava reunida debaixo de uma autoridade tremenda, de um poderio imenso. Não era um evangelho somente verbalizado, não era somente pregadores com a boa retórica, com a boa dicção, não eram somente homens que tinham uma boa homilia, uma boa semântica bíblica, eram homens que tinham as marcas do evangelho sobre si, eram homens carregados de poder, de autoridade, eram homens que quando abria a boca para pregar o evangelho, coisas aconteciam no mundo espiritual e aconteciam também no mundo físico. Eram homens carregados de autoridade, carregados de poder, que pregavam o evangelho com um certo dinamismo, com uma explosão, com a didática diferenciada. Esses homens chamados de apóstolos e discípulos. Quando eu falo que eles eram apóstolos e discípulos, eles recebem o título de discípulos porque eles ouviram Jesus, vivenciaram o que Jesus falou e aprenderam do próprio mestre. Por isso eles são os discípulos de Jesus Cristo. Quando eu falo que eles são chamados de apóstolos, porque eles andaram do lado de Cristo, eles têm o apostolado, tiveram a oportunidade de andar com o Messias, de conversar com o Messias, de conviver com o Messias, obrigado, e de ouvir da própria boca do Messias tudo quanto era necessário para que a sua carreira ministerial pudesse tomar ascensão. E entre esses apóstolos estava Pedro, que era também irmão de Tiago, que era filho de Zebedeu, e esse Pedro que tinha inúmeras experiências com o Senhor Jesus Cristo. Quando o evento do capítulo 12, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, a narrativa inicia dizendo assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que naquela época a igreja não era bajulada pelo sistema, a igreja não era idolatrada pelo sistema. O sistema não acariciava a igreja, não abanava a igreja. O sistema não tinha a igreja como uma mera reunião de pessoas que podia proporcionar algum benefício para ele. O sistema olhava para a igreja e tinha uma indignação contra a igreja. Agora, por que o sistema não gostava da igreja? Porque naquela época a igreja denunciava tudo que o sistema fazia de errado. A igreja se opunha ao sistema. A igreja ela não se omitia, pelo contrário, a igreja levantava a bandeira da sinceridade, da transparência, da fidelidade. A igreja levantava a bandeira da comunhão com os céus, e por esse motivo a igreja denunciava. E como igreja denunciante, o sistema tinha uma resistência para aceitar a igreja. Para você entender, naquela época, crente não era bajulado, crente não era idolatrado, crente não era acariciado. Se fosse nos dias de hoje, a igreja no tempo, se fosse na atualidade, aquela igreja, ela não teria convite para poder cantar no Raul Gil. Se fosse na atualidade, nos dias de hoje, a igreja primitiva, ela não teria convite para poder cantar na Rede Globo. Se fosse na atualidade de hoje, a igreja primitiva não receberia disco de ouro, nem CD de ouro, não teria título de maiores pregadores, porque a honraria de quem pregava muito antes era perder a cabeça, era ser jogado na fornalha, era ser jogado dentro da cova dos leões, porque quem cantava bem, quem adorava muito naquela época era jogado no cárcere para cantar dentro do cárcere. Eu quero que você entenda que naquela época existia uma inversão. Aquilo que a igreja recebe hoje como bajulação, a igreja primitiva recebia como perseguição. Aquilo que a igreja recebe hoje como aplauso,
aplauso, a igreja primitiva recebia como pedradas. Aquilo que a igreja hoje recebe como palmas e como pétalas de rosa, a igreja recebia como cravos e espinhos. Só que a igreja de outrora orava e o cego enxergava, orava e o paralítico andava, orava e o enfermo era curado, levantava a mão e os demônios saíam. A igreja primitiva pombagira não participava do culto, tranca-rua não entrava no templo, Zé Pilintra não entrava nas reuniões. A igreja primitiva não tinha ouro, não tinha prata, mas quando abria a boca os demônios batiam em retirada, porque ela tinha a armadura do Espírito, a autoridade do Espírito. Não tinha carro importado, não tinha casa na praia, mas tinha o joelho calejado, tinha a boca no pó, vida santa, vida no altar. Eu profetizo um verdadeiro avivamento para a igreja brasileira. Deus vai levantar uma igreja santa na terra. Emenácia, rebaravácia, rebedaravai, somarafaço, redécia, durimicácia. A igreja primitiva não era uma igreja que era bajulada, não era uma igreja acariciada, não era uma igreja politizada, não era uma igreja politiqueira, porque uma coisa é você gostar de política e outra coisa é você ser politiqueiro. Porque gostar de política é desejar o governo para poder fazer justiça. Ser politiqueiro é bajular quem está errado para ganhar alguma coisa em seu benefício. Isso é ser politiqueiro. Então tem gente que é político e tem gente que é politiqueiro. Politiqueiro não tem caráter. Politiqueiro se vende para ter algum benefício. Politiqueiro barganha sua honra, negocia sua moral, negocia sua imagem. Agora político não, político quer exercer o poder para fazer justiça. Então a política é a arte de governar e beneficiar aquele que não tem privilégios sociais. Então isso é política. Agora ser politiqueiro é ter caráter titubeando, é ter caráter dúbio, é aquela pessoa que acaricia tentando ganhar alguma coisa em troca. Fecha o teu olho que eu vou pregar um pouquinho. É aquela pessoa que acaricia tentando ser beneficiado, é aquela pessoa que faz para ver se recebe algum benefício. Fecha o teu olho, por favor, que eu vou dar uma palavra aqui na Bahia, rapidamente. Eu estou passando por aqui, não tinha uma agenda aqui, mas o companheiro falou, não, vou receber o crioulo lá para dar a palavra. Então vou dar uma palavra rapidamente aqui, já vou devolver. Politiqueiro é aquele que faz para receber alguma coisa. Só que esse tipo de pastor politiqueiro vai ver com Deus no dia do juízo. Esse tipo de pastor que vende o rebanho vai ver com Deus no dia do juízo. Esse tipo de pastor que negocia moral vai ver com Deus no dia do juízo. Esse tipo de pastor que faz política para ganhar cadeira, ganhar microfone, ganhar lote, ganhar mesa, para ganhar soma, esse tipo de pastor no dia do juízo, Deus vai falar para ele, eu não te mandei negociar minha noiva, eu não te mandei vender minha igreja, eu não te mandei passar minha igreja no cobre, eu te levantei como sacerdote, eu não te levantei como ambulante, como camelô. A minha igreja é noiva, não é produto. A minha igreja é santa, não é prostituta. A minha igreja estava na terra, mas não é da terra. Eu profetizo aqui essa noite que o tempo da igreja aqui está acabando. Sai da reta Pombagira, sai da reta Zé Pilintra. A igreja será arrebatada.